Olá! Começa agora o nosso conteúdo de matemática, onde nós vamos trabalhar a questão das expressões numéricas, tá? E aqui na nossa página 133, que nós vamos trabalhar na página 133 e também vamos trabalhar os sinais de associações das páginas 135 e 136. Aqui, nessa atividade aqui, ó, da número 3, dessa página 133, nós podemos identificar aqui uma lista, né, com alguns itens e você vai montar essa lista e fazer uma expressão numérica, né? Você já viu nas aulas anteriores como que a gente consegue montar isso, né? Então, você vai pegar lá e vai colocar lá toda a operação e depois você vai fazer o cálculo dessa operação. Tá bom, pessoal? Não esqueça disso, tá? E hoje nós vamos verificar aqui, juntamente com as expressões numéricas, os sinais de associação, né? Você lembra da confusão que foi feita pela balconista da papelaria? Se não, volte ao início, né, do capítulo e leia os quadrinhos. Para evitar esse tipo de confusão, como aconteceu, e não gerar dúvidas quanto à resolução das expressões numéricas, foram estabelecidos alguns símbolos que auxiliam na leitura dessas expressões. Esses símbolos são chamados de sinais de associação e são utilizados para enfatizar as partes da expressão numérica que serão resolvidas das seguintes situações aqui que nós vamos conhecer hoje. Os parênteses, que está aqui, né? Você pode acompanhar aí no seu livro didático. Os colchetes e as chaves. Então, cada um tem um desenho, cada um tem um nome, né? Então, quando a gente for resolver as expressões numéricas, né? Nós vamos começar a usar esses sinais de associação. E tem algumas regras, né, pessoal? Quando algum desses sinais estiver presentes nas expressões numéricas, você deve proceder da seguinte maneira. 1. Resolva as operações que estiverem dentro dos parênteses, seguindo a ordem das operações que você já viu nesse capítulo. Então, nós vamos fazer primeiro as operações de multiplicação e de divisão, e nos sinais de associação, primeiro as operações que estão dentro do parênteses. Segundo, resolva as operações que estiverem dentro dos colchetes. Para isso, siga também a ordem das operações, tá? Sempre seguindo as ordens das operações. Em terceiro, resolva o que estiver entre as chaves. Terceiro. E quarto, finalmente, já sem sinal de associação, resolva do modo convencional. Nós temos um exemplo aqui, tá? Dessa expressão numérica com sinais de associação para a gente resolver. Tá vendo aqui que na parte grifada, a primeira operação que está sendo resolvida aí é a operação de divisão, que está dentro dos parênteses, né? Obedecendo às regras. Depois vem as operações de multiplicação, né? Que está aí dentro dos colchetes, tá? E em terceiro, né? A operação também de divisão, que continua dentro dos colchetes. Aí nós vamos ter mais uma operação dentro das chaves, que aí nesse caso aí vai ser uma operação de adição. E depois nós vamos resolver a operação de divisão, que aparece depois aqui. E por fim, a operação de adição. Deu para vocês perceberem que essa operação aqui, 323 dividido por 17, ela foi resolvida em segundo lugar, porque primeiro foi resolvida a operação que está dentro das chaves, 123 mais 200. Então, pessoal, é importante que você não esqueça dos sinais de associação e das regras que são utilizadas para resolver esses problemas, tá? E aqui, pessoal, na página 136, nós vamos ter aí um problema com possibilidades, tá? Vamos lá. Podemos colocar de várias maneiras um par de parênteses na expressão 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6. Como, por exemplo, 20 dividido por 2 mais 3 vezes 6 em parênteses e 20 dividido por 2 mais 3 em parênteses vezes 6. Qual é o maior valor que se pode obter deste modo?
Nessa operação aqui, eu gostaria que você fizesse no seu caderno da disciplina as possibilidades, tá? As possibilidades que você vai ter aqui para estar fazendo essa expressão numérica, tá certo, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, pode assistir o vídeo de novo, ou então volte aí no seu material didático para você verificar, tá? E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar essa questão aqui desse jogo, né? Aprender divertido, nós não vamos fazer nas aulas remotas, tá? Então, nós vamos pular essa parte do livro didático, nós não vamos fazer esse jogo, e nós vamos fazer as atividades do antes de seguir, né? Que aqui na número 6 está pedindo para você efetuar as expressões numéricas mentalmente. Então, você pode efetuar mentalmente, relembrando da regra, né? Fazendo primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. E na questão 7, você vai completar as lacunas com os resultados. Então, a expressão está aqui, né? Na questão A e na questão B. Você vai resolver essa questão só preenchendo o que falta nessa questão, tá? Então, essa questão aqui, a 7, você precisa de fazer toda a expressão numérica, tá, pessoal? Não deixe de fazer. E aqui, pessoal, na página 138, que é a continuação desse exercício, você vai fazer também, resolver algumas expressões numéricas já com os sinais de associação. Então, eu peço você que tenha atenção à regra, tá? E não deixe de fazer essas atividades aqui, porque aí nós conseguimos treinar mais vezes para conseguirmos aprender e consolidar as expressões numéricas. Nós vamos fazer até a B aqui, que é uma questão que você vai fazer no seu caderno da disciplina, tá? E todas as suas dúvidas você pode tirar nas lives. Tá ok, pessoal? E aí, esse exercício aqui vai ficar da nossa aula de hoje, tá bom? Sempre tenha atenção dos sinais, tá? De associação. E não esqueça, tá? Faça suas atividades com calma, com tranquilidade. E o que você precisar, estarei à disposição para esclarecer suas dúvidas, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Olá! Olá, boa tarde. Inicia agora o nosso conteúdo de português, tá? Nas aulas anteriores, nós iniciamos o capítulo 4 e lemos o texto, né? Um texto aí do início do capítulo, né? A máquina infernal. E nós, nas aulas anteriores, conseguimos fazer as atividades de por dentro do texto. E hoje nós vamos fazer essas atividades aqui por dentro do gênero, que está lá na página 120. Nós vamos trabalhar a página 121 também. E a página 123, pessoal. E aqui está pedindo para você identificar o tipo de narrador de conto e justificar a sua resposta. Inclusive, tem até um trecho aqui do texto, né? Para você identificar isso aí e colocar a sua resposta aqui. Pessoal, tem algumas questões abertas aqui pedindo para você citar e comprovar e transcrever, que são os nossos verbos de comando, né? E eu queria ressaltar aqui nessa parte, lá da página 121, a importância de entendermos, né, essa questão do discurso direto e do discurso indireto, tá? O discurso direto, que os textos são textos narrativos, né? E alguns recursos para ser usados para induzir as falas e os pensamentos dos personagens nos textos narrativos são os discursos diretos e o discurso indireto, tá? Vamos entender o que é o discurso direto. Ele ocorre quando os personagens ganham voz no texto. Ele pode ser indicado pelo uso de um travessão ou de uso de aspas, né? E o discurso indireto ocorre quando o narrador descreve as falas dos personagens, ou seja, ele usa suas próprias palavras para apresentar o que os seus personagens disseram ou pensaram. E aqui nós temos até uma atividade aqui da página 6 para vocês fazerem, né, sobre
sobre esse discurso direto e indireto. Ah lá, você vai reler o texto, né? A máquina infernal, e vai sublinhar de vermelho o que é um discurso direto e de azul o que é um discurso indireto. Então você vai voltar no texto e vai marcar aí com essas cores o que são cada um dos discursos, tá? E aqui nós temos a atividade 7 e 8 para você transcrever, e essa daqui você vai completar o seu quadro sobre a questão por dentro do gênero deste texto, tá? Pessoal, na página 122, nós temos essa produção de texto aqui, que nós não vamos fazer ela neste momento, né? Então, você pode marcar no seu livro didático e colocar que nós vamos fazer ela em outro momento, tá bom? Então, nós vamos lá para a página 123, que nós vamos comentar sobre o verbo, né? O que é o verbo? O verbo, ele é uma pessoa, um número e tem o tempo verbal. Então, nós vamos reler aqui, vamos entender as três características que tem o verbo, tá? Releia. Então, fechei a porta e resolvi abrir aquilo, né, que está em destaque aqui, para ver o que tinha de tão assustador ali dentro. Isso é um trecho aí do nosso texto. As palavras fechei, resolvi abrir, ver e tinha indicam. Você vai marcar, né? Se indicam estado, ação ou fenômeno da natureza. As palavras em destaque são trechos em destaques no trecho são classificadas gramaticalmente como verbos. Você já sabe que o verbo é uma palavra que vai indicar ação, estado ou um fenômeno da natureza. Aqui nós temos 3 exemplos. Luciano correu até o ponto de ônibus. Ele teve uma ação de correr até o ponto de ônibus. Então, esse verbo dessa frase aqui é um verbo de ação. Ana é uma boa atleta. É o estado de Ana, é a condição que Ana tem de ser boa atleta. Então, a letrinha E aqui está mostrando que é um verbo de ação. Choveu muito em Brasília ontem. É um fenômeno da natureza. Esse choveu aqui está sinalizando que é um fenômeno da natureza. Então, nós não podemos esquecer, né, que o verbo ele tem essas três características, né? Essas 3 indicações aí de ação, estado e fenômeno da natureza. Aí, pessoal, lá na página 124 tem algumas atividades, né, pra gente ler e entender também sobre o passado, pretérito e o passado, pretérito, presente ou futuro, né? Vamos ler esse destaque aqui. Os verbos consistem a classe de palavras que possui flexões. Neste capítulo você estudará flexões que passa da primeira, da segunda e da terceira pessoa e em número, singular ou plural, e tempo, passado, pretérito, presente e futuro, tá? Então, neste capítulo, a gente vai conseguir ver todas essas abordagens, tá? Aí nós temos aqui também, gente, já uma atividade sobre isso, né? Que nós vamos fazer, né? Releia a frase. Então, fechei a porta e resolvi abrir aquilo para ver o que tinha de tão assustador ali dentro. Aí você vai responder, tá? Vai marcar a opção certa aí. Quem praticou a ação de fechar a porta? Eu, na primeira pessoa do singular, tu, na segunda pessoa do singular, ele e ela na terceira pessoa do singular, nós, na primeira pessoa do plural, vós, na segunda pessoa do plural, eles, elas, na terceira pessoa do plural, tá? Então, você vai indicar aqui. E o verbo fechei está no passado pretérito, no presente ou no futuro, tá? Então, você vai explicar na questão C como que você chegou a essas conclusões anteriores, tá? E aqui também, gente, está te mostrando como que você pode observar a conjugação do verbo que está relacionada com outros elementos da frase. Veja, pessoas do verbo são, primeira pessoa é quem vos fala, né? Eu, nós, né? Eu no singular e nós no plural. Segunda pessoa, com quem se fala? Tu,
vós. Terceira pessoa, de quem se fala, né? Ele, ela, eles ou elas. Os tempos verbais representam os acontecimentos ocorridos no passado pretérito, no presente ou no futuro, tá bom? E aqui, pessoal, na página aqui 125, você vai classificar, né, essas atividades aqui, tá bom? E sempre voltando na reflexão das partes destacadas do seu material. A flexão verbal em número acompanha a pessoa identificada na frase. Se a pessoa estiver no singular, eu, tu, ele, ela, o verbo ficará no singular. Se a pessoa estiver no plural, nós, vós, eles e elas, o verbo irá para o plural. Não esqueça dessa regrinha, tá? E aí, pessoal, nós vamos fazer somente até a questão 3 aqui da página 125. Tá ok? Na verdade, essa questão 3, ela vai terminar lá na página 126, tá? Que ela vem até a questão F aqui. Tá bom, pessoal? Então, releia, né, os trechos aí em destaque do seu material didático e faça as atividades dessa aula, tá? E eu espero que você não acumule as atividades e traga também as suas dúvidas para as nossas lives, tá certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Olá, começa o nosso conteúdo de ciências hoje, né? Nós vamos iniciar aqui o capítulo 4, falando do corpo humano, né? A sua integração do corpo, a digestão e a excreção do nosso corpo, né? Aqui nós temos até uma foto, né, com crianças analisando, né, algumas fotos do corpo humano. E o corpo humano possui muitas partes, tais como células, órgãos e outras. Essas partes funcionam de forma que se completam, buscando manter e promover a saúde. E para isso, o corpo humano ele vai se organizar suas próprias funções, que cada uma vai ter um papel aí de execução, né? A gente continua aqui com as crianças observando os seres humanos, né? As fotos dos corpos humanos aí. E vamos ao comentário do início do capítulo 4, que está lá no nosso livro didático da página 100. E hoje nós vamos trabalhar da página 100 até a página 105, tá? Como atividade lá do antes de seguir. Você já parou para pensar quais são as funções realizadas pelo corpo? Como ocorre o controle desse funcionamento? Quando nós nos alimentamos, os nutrientes dos alimentos fornecem energias e matérias para o nosso corpo. Como que isso acontece? O que ocorre dentro do nosso corpo quando fazemos uma refeição? Como um sanduíche ou um suco, né? Além disso, o corpo produz resíduos, isto é, materiais que não possuem mais funções e que são tóxicos. Se acumulados ou quando estão em excesso, o que isso acontece com esses resíduos? Se eles ficam em excesso, né, no nosso corpo? Como que os resíduos saem do corpo? Neste capítulo, você vai estudar a integração do corpo humano, a digestão e a excreção, tá bom? Então, é um capítulo voltado para isso. Inclusive, né, no capítulo anterior, nós trabalhamos a questão de toda a alimentação, dos grupos alimentares, dos sais minerais, dos nutrientes, dos carboidratos, né, da alimentação saudável. Foi um capítulo totalmente dedicado a isso. E agora nós vamos entender esse funcionamento do corpo humano, né? Vamos lá para a página 102, né? Eu vou destacar as partes mais importantes do texto aqui, mas eu quero que você leia o texto da página 102, 103 e 104, tá? Não deixe de ler. O corpo humano, um todo integrado. Você já ouviu alguém se ferir
se referir ao corpo humano e algumas das suas partes como máquinas? É um exemplo comum que as pessoas utilizam, né? O corpo humano é uma máquina perfeita, ou o cérebro é igual a um computador. Porém, o funcionamento dos corpos dos seres vivos e das máquinas são muito diferentes. Inclusive, tem até uma foto aqui de um robô, né? Os robôs podem ser muito sofisticados e parecidos com os seres humanos, mas não possuem todas as características do nosso corpo, né? Aí tá falando aqui, né, que o robô ele pode, né, receber sons, imagens, ele pode ter o controle dos movimentos, ele pode até pensar, né, mas isso não vai se tornar, não vai fazer com que ele seja um ser vivo, e muito menos um humano, tá? Existem as diferenças entre as máquinas e o corpo humano, né? São o número de partes e a maneira como funciona, por isso que é a diferença da máquina por corpo humano. Cada corpo humano é formado por trilhões de células microscópicas, cada uma realizando muitas funções. Dentro das células ainda existem partes menores, e cada uma delas com o seu próprio funcionamento. Assim, o corpo humano é formado por um número muito grande de peças, em uma qualidade que nenhuma máquina possui. Além disso, cada uma das partes, né, do corpo humano recebe informações de funcionamento das outras e se ocorrer algum problema, como uma doença ou machucado em uma das partes, as outras também podem ser afetadas, né? Tem até um exemplo aqui, né, de um menino que quebrou o braço. Muitas vezes, quando um osso se quebra, basta deixá-lo em repouso por alguns dias que ele mesmo vai se refazer, crescendo no lugar da fratura. Essa é a característica do corpo dos seres vivos, e isso é muito real. Eu já tive, infelizmente, a questão de estar com o braço quebrado na infância e recuperei rapidamente. Em janeiro desse ano, a Heloísa também quebrou a perna e ela recuperou. Com 30 dias da perna com repouso, ela conseguiu recuperar, né? Então, isso é uma característica do nosso corpo. Outra diferença é que o corpo humano pode refazer após um machucado ou uma doença, já que as máquinas precisam que alguém substitua a peça defeituosa ou as conserte. O próprio corpo organiza seu modo de funcionar de maneira que as partes estragadas sejam consertadas, né? A vida de um ser humano começa uma estrutura microscópica desde que se desenvolve, sem um controle externo, até originar-se uma pessoa ainda na barriga da mãe. Por cerca de 20 anos após o nascimento, o corpo continua a crescer e a se desenvolver. Durante toda a vida, o corpo humano consegue regular seus processos de funcionamento sem necessitar de algo externo. As máquinas, por sua vez, não são capazes dessa autorregulação, tá? Pois elas precisam que o ser humano controle de alguma maneira para que elas funcionem bem. Essa organização do corpo, como muitas partes funcionando de maneira autônoma e integrada, caracteriza vida e nos diferencia das máquinas. O que é uma coisa autônoma, né? Por conta própria, que funciona sozinho. E é integrado aí a combinação das partes que funcionam juntas e unidas. Então, o nosso corpo tem toda uma interação e ele consegue trabalhar de forma autônoma em defesa de doenças e de machucados, né? Aqui, pessoal, nós temos uma foto aqui bem interessante aí no seu livro didático, na página 103, que é o corpo humano, né, se formando a partir de uma célula localizada no centro da espinhal, neste esquema aqui, ó, e que se divide até se originar um bebê. As imagens não estão representadas em tamanho real ou proporcional. É para você entender que é o iniciozinho no meio aqui de uma célula, né, do tamanho espinhal lá, e vai formando e crescendo e desenvolvendo até formar um bebê que está lá dentro da barriga da mãe dele, né? Todos nós
nascemos dessa forma. E é muito incrível, né? Eu que recentemente tive uma experiência de ter um bebê dentro da minha barriga e acompanhei o crescimento daquele bebê. É algo assim irreal, é algo que somente, né, o corpo humano tem essa capacidade de reprodução. Assim, nenhuma máquina vai conseguir fazer esse papel, tá? Então eu te convido a terminar de ler esse texto aí da página 103, tá? E aqui na página 104 vem explicando sobre as células moleculares formando tecido muscular. Tem alguns desenhos aqui mostrando a célula muscular e depois, né, o músculo do bíceps, aqui tá pegando essa parte do nosso corpo, e o tecido muscular, tá bom? Células musculares formam o tecido muscular, tá? Enquanto se dividem, as células tornam diferentes uma das outras. Elas se organizam em locais diferentes do corpo e se desenvolvem e passam a ter formas e exercer funções adequadas para aquele local. Os tecidos formam os órgãos. O tecido muscular da imagem ao lado formou, por exemplo, os músculos do braço. A pele, o coração, o cérebro, o rim, o estômago são outros exemplos de órgãos dos seres humanos. Os órgãos de funções parecidas ou relacionadas formam os sistemas, que também nós vamos entender como que cada sistema trabalha. Por exemplo, os músculos e os ossos do corpo formam o sistema esquelético. Conheça a seguir outros exemplos de sistemas humanos e de órgãos que eles fazem parte. Aqui nós temos os seres humanos, né? Uma representação desse esquema aqui dos órgãos internos, né? Da região do tórax e do abdômen. E aí, pessoal, vocês vão ler aí essas partes, porque aqui está dividido, né? Tem a traqueia, o pulmão direito, o fígado, o coração, o estômago, o rim esquerdo, o intestino e a bexiga urinária, tá? E aqui ao lado vem explicando, né? O que todas essas partes aqui, onde que os alimentos vão para os nutrientes, o que as células precisam para sobreviver, né? Os vasos sanguíneos do coração, o sangue circulando ali no sistema circulatório, os nervos e os cérebros que fazem parte do sistema nervoso, né? O nariz e os pulmões que fazem parte do sistema respiratório e os rins e a bexiga que fazem parte do sistema excretor, tá bom? Isso aqui é muito importante você ler na 104. Te incentiva a grifar as partes importantes com marca-texto, né? Nós já temos esse hábito aí de colocar partes importantes, né? Que na hora da avaliação te ajuda a relembrar os assuntos, tá? E aqui, pessoal, né? Nós vamos entender que cada sistema ele vai se especializar em alguma função e eles não vão funcionar isoladamente, tá? Nós vamos entender tudo aqui. Como que cada um funciona. O conjunto de sistemas forma um organismo, isso é uma pessoa. Além do corpo físico, as pessoas também são formadas por ideias, sentimentos, sonhos e história de vida, né? Não é só a questão dos sistemas, tem toda essa característica aí. Essas características fazem que cada pessoa seja única e especial e podem influenciar no funcionamento dos sistemas do corpo. Por exemplo, quando sentimos tristes, podemos ter menos ou mais vontade de comer, ou quando estamos muito ansiosos, podemos sentir dor na barriga. Aqui vem uma foto, né, das pessoas. As pessoas não possuem apenas partes materiais, pois também são feitas de sentimentos, sonhos e histórias de vida. Os bons momentos que passamos com a nossa família é parte da nossa história, né? Estamos vivendo um momento difícil, né, dessa questão da pandemia. Tem dias que são tristes, tem dias que são mais tranquilos, né? Infelizmente, hoje eu tô vivendo um dia triste, porque eu perdi um amigo para a doença, ele não resistiu, o corpo dele, e ele veio a falecer hoje, tá? Mas eu fico feliz de ter conseguido gravar as aulas e poder ensinar para vocês, né? E que a gente possa cuidar mais do nosso corpo, cuidar da nossa família e passar mais momentos juntos, né? E se cuidando contra essa doença, tá? Pessoal, nós vamos fazer também essa atividade aqui do antes de seguir da página 105, tá?
Então, vai ser a atividade da nossa aula de hoje. Aí vem pedindo aqui para você citar, né, 2 aspectos dos seres humanos, do corpo humano, que diferenciam uma máquina. É importante você ler o conteúdo para conseguir fazer as atividades, tá bom? E aqui na página 106 vem essas questões aqui, tá? E aí, nós vamos fazer só até a página 106, que é a atividade que termina lá na 107 aqui, ó. A 4, né? E nós vamos tirar nossas dúvidas na nossa próxima live, tá? Se cuide e até amanhã na nossa live, pessoal. Grande abraço.